Hermínio Corrêa de Miranda esclarece-nos. O cosmos é pensamento divino e, portanto, coisa viva, inteligente, consciente, e dentro desse contexto de inteligência no qual tudo vive e se movimenta, surgem pequenos núcleos individualizados, a que chamamos de espíritos ou entidades espirituais. Obediência e resignação, submissão e fidelidade à lei e, consequentemente, à paternidade cósmica é condição insofismável para singrarmos com coletividade e com celeridade e segurança os caminhos da perfeição. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Rogamos a Deus, o Senhor Supremo do Universo, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo e guia, aos seus emissários divinos, aos seres que nos amparam e nos sustentam, que os abençoe grandiosamente, internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves e a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos auxilia nesta jornada. De modo que as emissoras parceiras, as empresas parceiras são agraciadas por essas vibrações de amor e luz, prosperidade e êxito em todas as suas edificações, em todos os seus projetos, assim como em suas famílias, em suas vidas, de modo geral. TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz, Portal do Espiritismo Andradina, TV e Rádio Web Espaço Espírita, Canal Mais Brasil, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Lojaria Sol, Cotidiano, Hotel Del Príncipe. Deus abençoe empresas e empresários, mundos e seres que estão conectados conosco nesse ideal de amor, verdade e luz. Vamos relembrar a você do programa passado, fazer o máximo com o mínimo, que é o novo bloco de 4 em 4. Nós estamos desenvolvendo o raciocínio, mas depois interagindo. Então, nesse novo bloco de 4 programas, do 5º ao 8º, fazer o máximo com o mínimo, o passado. Agora, fidelidade na ação. E foi o que disse-nos Jesus: se fores fiéis no pouco, te darei intendência de coisas maiores. O próximo programa, o mestre e o discípulo. E ele vai dizer outra vez, Jesus: assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vô-lo confio. E no 8º, somos um. Eu em vós, disse-nos Jesus, vós em mim. Eu no Pai, Ele em mim. Vamos ver a leitura inicial com calma, que houve pequenos atropelos na leitura, mas que não impediu tanto assim a compreensão. Vou retornar um pouquinho. Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles enfatiza: a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. E nós complementamos pela nossa mediunidade intuitiva e inspirativa. Eu costumo dizer intuição inspirativa ou inspiração intuitiva. Então, a lei divina determina que o espírito individualizado, com E maiúsculo, então a lei divina determina que o espírito se aperfeiçoe. Então, a determinação da lei é uma fatalidade. A trajetória evolutiva que o levará à perfeição, caminho singular e único de cada um, será opção dele. Então, será opção tua, será opção minha, opção nossa, viver para comer ou comer para viver, como nós começamos a falar no programa passado. Dormir para repousar
ou dormir para fugir das responsabilidades. Se realmente temos um projeto para esse sono, 2 horas de sono, dependendo onde, com quem, o que formos fazer, é o suficiente. Mas podemos ficar, para não lhe assustar, 5 a 6 horas, por exemplo. 8 horas já seria um excesso, mas alguém pode dizer que é necessário, outros dormem 12, 14, perdendo oportunidades da própria vida. Então, vamos continuar. A vida lhe proporcionará todos os meios e recursos necessários ao seu incessante transformismo e consequente expansão. Porque se há cada um conforme as obras, cada um é digno do seu salário, se eu promovo os talentos, ninguém me perde de volta, me promove com talento e tudo, então a cada segundo eu estou, ao mesmo tempo, me transformando, sublimando o meu potencial e expandindo em quantidade também. Então, logrará a plenificação obedecendo a uma progressão contínua, transformando-se e transformando gradativamente em todas as substâncias e expressões da consciência. Entendeu o finalzinho? Então, vou voltar um pouquinho. A vida nos proporcionará todos os meios e nos concederá todos os recursos necessários ao nosso incessante transformismo e à nossa consequente expansão consciencial. Lograremos, com isso, a plenificação, obedecendo a uma progressão contínua e irrefreável, formando-se e se transformando gradativamente em todas as substâncias de alguém que nos conduz e expressões da consciência que por nosso intermédio se expressa. Então, somos a fusão de incontáveis realidades, expressamos milhares de criaturas, potenciais inatos, e, ao mesmo tempo, milhares de criaturas nos expressam recursos latentes. Ou seja, os superiores se expressam por nosso intermédio e os menores, os menos experientes, nos expressam. Por exemplo, o corpo físico está expressando as diretivas conscienciais do modelo organizador biológico, que o construiu e o governa. Está entendendo? Vamos pensar então. Quem comanda os automatismos dos seus órgãos? Você mastiga, você engole. Após engolir, como se dá o processo de dissociação dos elementos, da reconfiguração, do transporte e integração disso em cada universo celular? Quem está fazendo isso é o nosso livro oculto, por intermédio dos automatismos. Quando soubermos fazer isto, nós assumimos, assim como meu pai me confiou o reino, daqui a pouco, no próximo programa nós vamos falar disso, eu também vou-lo confio. Está percebendo? Então vamos imaginar uma situação bastante simples. O que você quer pensar? Lembra com André Luiz? Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu vou agir. Não tem como pensar sem agir e interagir. Se eu ajo, interajo, eu vou atrair os elementos conforme o padrão desse pensamento. E se eu atrair os elementos, eu vou realizar. Agora, eu pergunto a você. Se intencionamos fazer o máximo com o mínimo, você quer quantidade de funcionários na sua empresa ou qualificação? Você quer alguém qualificado para as ações ou quer apenas funcionários?
Você quer que a sua empresa se transforme apenas num cabide de emprego ou seres que vão vestir a camisa daquilo que você pretende? Então, quantidade não significa qualificação. Por isso, tanto na alimentação quanto no repouso, é o que nós estamos falando. Então, fazer o máximo com o mínimo, a pauta do programa número 5. E agora é fidelidade na ação. Então, relembramos o suficiente. Então, fidelidade na ação. Para que você está comendo? O que você foi buscar durante o sono? Então, você tem um compromisso consigo mesmo, com as leis e com a vida, mediante o seu preparo para o sono. Você intencionou ir ao encontro da sua essência ou de outras realidades, trazer novas intuições inspirativas, novos seres para reformular a sua vida de algum modo. Agora precisa ser fiel. O que eu peço na minha pauta? Além do exercício da honestidade, da humildade, sinceridade e a promessa de fidelidade, dentro daquele propósito que você já sabe, ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Então eu vou agir de forma a agradecer. Então, gratidão pela vida é viver, ser fiel ao que eu fui buscar. Tanto nos alimentos, incorporando-os na minha realidade, novos funcionários, especializados mediante o que pretendo. Então, se eu quero a reconstrução da estrutura óssea, eu vou trazer seres especializados na recomposição dos ossos. Assim, com a estrutura muscular, com a pele, com todos os tecidos que eu quiser revitalizar. E depois, ser fiel, já que eu prometi alguma coisa, eu pedi um corpo mais leve, mais resistente, com movimentos suaves e tantas coisas, para um fim. Lembra nos programas iniciais dessa série? Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes que estimulam os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a sua produtividade. Que eu teria que visualizar ou desenvolver uma visão saudável, psicobiofísica, moral e espiritual. Então, o ser deve concentrar-se numa visão saudável, projetar-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que ele pretende encetar, concretizar. Então, se eu intencionei quando busquei a alimentação pelo pensamento, a confecção, todos os processos, ou quando eu encontro pronto, e eu preciso adequá-la à minha realidade, que o cientista José Benedito fala de quantificar. Então, eu vou preparar os funcionários para trabalhar na minha empresa. E quem faz isso? No livro colocamos. É um olhar silencioso, conectando com os alimentos e começando esse diálogo amoroso. Nesta atitude silenciosa, eu apresento o meu projeto, o meu propósito. Quer saber como? Então veja lá, a partir da página 362, vai estar aqui. Após fazer um processo, o que é prestar atenção nos alimentos, eu já fiz esse processo, sei o que cada um significa. E agora? O que significa parar por um instante diante da comida e ficar em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade? Veja o que colocamos, por experiência própria. Podemos nos alimentar sem precisar triturar e ingerir os alimentos, fazendo-o pela mente, quando penso, crio átomos, alimentos e medicamentos, pelos olhos, o energismo, a minha vibração eletromagnética sai mais pelos olhos e pelas mãos, segundo Kardec,
Então, pelos olhos e demais sentidos. Pela visão, pela audição, tato, olfato, paladar, etc. Dispensando o sistema digestivo, porque normalmente o cozinheiro que está atento ao que está fazendo, que está presente no aroma, no que vaporiza ali pela fervura e tal, ele já está se nutrindo. E são os melhores elementos dos alimentos que saem no processo de cozimento, que é o que nós chamamos de aroma. Nós estamos sentindo o cheiro, isso já é um alimento. E se eu souber fazer isso, eu já fico saciado só de pensar, de respirar, canalizar isto. Experiência própria. Então, a possibilidade da alimentação por meio da consciência é formidável. Antes da ingestão dos alimentos, temos a oportunidade de acessar a essência da consciência dos mesmos e absorvê-la, a essência, a consciência, diretamente sem matar a forma. O que você acha que fica dos alimentos que trituramos? Porque após engolir, o máximo que fica no nosso corpo é 5%. Na mastigação, essa essência, essa consciência dos alimentos é extraída e não precisa passar pelo físico. Ela pode ir direto para o corpo vital, para o corpo emocional, para o corpo mental, o corpo dos desejos, pacificar as ansiedades pela mastigação. Você sabia disso? Isso é um fato. Experimente fazer. Pegue a água, tome engoles. Como eu disse, no ato da mastigação, mais de 35 milhões de pequenas glândulas se abrem quando eu abro e fecho. E quando ela se abre, esse energismo da água captado, e elas vão entregar para quem? Para os meridianos, para os nadis, que vão levar para o corpo vital, que vai alimentar o corpo emocional, o corpo mental. Isso é fato. Experimente fazer. Quando fazemos isso, um copo d'água, um copo americano, meia hora antes da refeição, com esta consciência, antes do copo eu já posso fazer essa mentalização, a respiração, esse diálogo amoroso. Na hora da refeição nós vamos comer de 30% a 60% menos. E com mais êxito. E agora a fidelidade na ação. Se eu imaginei fazer algo com o meu corpo após o processo de integração dos elementos, eu preciso fazer algo que eu determinei. Se depois eu mudar de ideia, eu traí, eu não fui fiel. E se eu não fui fiel no pouco, eu não tenho direito de receber novas diretrizes. Porque o alimento veio enriquecido por alguém. Não só pelos agricultores, horticultores, quem ajudou nesse cultivo, na colheita, no transporte, no comércio, na confecção. Não. São incontáveis os seres angélicos, elementos e elementais que estão inseridos nesse contexto. E se eu não sou fiel com esses pequeninos, que fazem parte dos nutrientes dos alimentos, quando eu for comprar o próximo alimento, eles fogem. Porque são vibrações, são energias sutis que podem permanecer e chamar outros tantos se eu respeito os alimentos, sou fiel, fazendo o máximo com o mínimo, porque sei que a cada um conforme as suas obras, e etc. Veja um exemplo que eu já citei várias vezes. Uma criança com 4 aninhos. A fotokirlia da batatinha antes da oração de agradecimento. A oração, obrigada Papai do Céu pela batatinha que eu vou comer. Outra foto, 92% de aumento no energismo nutridor da batatinha. Uma criança de 4 anos. E se temos consciência disso, nós podemos aumentar
com o exercício da gratidão pelo alimento, da esperança que ele não falte e da alegria de integrá-lo para que ele possa nos fortalecer, o sistema imunológico se fortalece 300.000 vezes com esse gesto, segundo a ciência, de acordo com as informações de Greg Braden. Entendidos? Então, pense um pouquinho. Vamos continuar a leitura. Como faremos isso? Vimos com Emmanuel que imaginar é criar. Quando eu imagino o que pretendo, eu estou criando a realidade. Os físicos quânticos, estudando a física quântica, chegaram a essa conclusão também. Deste modo, podemos criar esses nutrientes em forma de alimentos, auxiliados pela vasta rede de potenciais inatos, de recursos latentes, de progresso e de sublimação existente no fundo de cada mente. Onde é o fundo da mente? O espírito. Então existe uma vasta rede de potenciais inatos e também de recursos latentes esperando a nossa atitude. A ação da consciência na alteração da matéria mental, regida pelo amor, como lei de atração, é evidente. Vou bem devagarzinho. A ação da consciência, lembra? Campo de ação ou de atuação do espírito. Então, a ação da consciência de dentro para fora, na alteração da matéria mental que está em torno de nós. Então, ela vai trazer um pensamento que vai alterar a matéria mental. Eu vou pensar, vou interagir. E interagir eu vou permutar. Então, a ação da consciência na alteração da matéria mental que é regida pelo amor como força de atração. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E a matéria inorgânica está começando no meu pensamento. Eu estou criando elementos infraatômicos, subatômicos, atômicos, etc. Então, isso é evidente. Então, criar esses elementos promotores da saúde integral, psicobiofísica, moral e espiritual, e convidá-los, ou melhor, e combiná-los com os nutrientes psíquicos existentes nos alimentos que está à nossa mesa, que se encontra à mesa, significa exercer o nosso papel de co-criadores conscientes ante essa fonte inesgotável, interna e externa. E prosseguimos. Ao imaginarmos que estamos nos alimentando de fato, todo esse universo se coloca em plena ação para que sejamos fiéis com eles, mediante o convite. O nosso universo interno fornece todas as substâncias essenciais à construção do projeto almejado. Mediante as lúcidas ilações de Joana de Ângeles, as conjecturas, ela narra: desenhado um objetivo interior, de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja conquistado. De forma simultânea, congrega-se à fonte externa, a matéria mental e a essência dos alimentos na concretização da meta. Quando dizemos fonte externa, trata-se de tudo que advém do meio externo, isto é, a força e a substância de todos os reinos somados, incluindo os reinos naturais. E veja agora aqui bem pertinho e finalizando. Quando visualizamos a concretização de tudo o que gostaríamos que se tornasse realidade em nosso universo, os fins, segundo as nossas necessidades reais, abrangendo desde o físico ao espiritual, o que significaria isto? Fortalecimento, tanto moral quanto espiritual, resistência moral, espiritual, psicobiofísica, agilidade, leveza, delicadeza, beleza, gentileza, paciência, compaixão, ética, enfim, os valores intelecto-morais e espirituais. O cosmos interno e externo
iniciam de imediato a construção. Isso é um fato que nós temos testificado na prática. Então, fazer o máximo com o mínimo, o programa anterior. Fidelidade na ação. Se fordes fiéis no pouco, eu te darei intendência de coisas maiores, disse-nos Jesus. Então, sejamos fiéis. Se eu convidei tais pensamentos, tais sentimentos, palavras e atitudes, eu preciso ser fiel a esses seres. Então, o exercício da fidelidade nos garante a expansão desses valores, tanto os recursos inatos, enviados pela consciência profunda, quanto os recursos latentes, potenciais inatos e os recursos latentes advindos de nossa realidade e do meio exterior. Gratidão a vocês, telespectadores e internautas, emissoras e empresas parceiras, colaboradores de incontáveis frequências. Deus nos abençoe a todos. Aline Gonçalves, César Ayala, Arnaldo Silva e os demais, com muito amor, esperança, alegria, gratidão. Namastê.